Falando sobre autoconhecimento, primeira pergunta que vem à mente, né? Quem sou eu? Né? Quem sou? Onde estou? Para onde vou? Né? Aquilo que a gente vê lá na escola. Só que não tem nada a ver com isso. Isso aqui é literalmente um nível muito superficial dessa conversa. Não é sobre quem você é. Na entrada do templo de Apolo, na cidade de Delfos, existia essa frase, né? Conheça-te a ti mesmo. E o autoconhecimento não é apenas um conhecimento sobre si. Porque tudo nessa vida existe um significado. O significado para pessoas, para objetos, para ações, para sentimentos. E o autoconhecimento é o que vai além desse significado. A essência mora após a representação, após o significado. Muitas vezes percebemos uma situação como essa, de sermos literalmente um passarinho dentro de um aquário, porque estamos deslocados de onde deveríamos estar. Ou colocamos pessoas na nossa equipe. Quem nunca fez isso, por favor, me ensine, porque é um desafio que eu vejo todos os colegas que passam por um empreendedorismo, em algum momento da vida, vão falar, nossa, por que eu pus essa pessoa nessa função? Ela não nasceu para fazer isso. Porque todas as pessoas têm um talento único. O problema reside quando colocamos essa pessoa para fazer uma função na qual ela não está conectada por missão de vida. Então ela não vai apresentar resultado. Uma pessoa que nasceu com características para ser organizada, geralmente ela vai ter um baixo nível de criatividade. Uma pessoa que é muito criativa, geralmente não traz a organização como a sua principal característica. E isso é necessário que nós, enquanto médicos, empreendedores, saibamos reconhecer essas características no nosso time, para que não determinemos tarefas desalinhadas com essas características de comportamento. Porque quando isso acontece, não é porque o funcionário, o colaborador, ele é incompetente ou ineficiente. O atribuinte daquela função é que a delegou para a pessoa incorreta. E quantas vezes nós nos delegamos tarefas incorretas para nós mesmos, por não nos autoconhecermos, e então procurarmos validações externas. Ah, meu professor opera muito. Ah, então ter sucesso é operar muito. Ah, o meu vizinho ganha muito dinheiro. Então ter sucesso é ganhar dinheiro. Eu quero ter sucesso. E vários outros exemplos poderíamos citar que são nada mais nada menos do que desconexões com a nossa própria essência. Trago aqui um conhecimento Jedi para vocês, que é o caminho que o mestre Yoda nos ensina. Né? Desaprender o que aprendeu você deve. Eu vou repetir. Desaprender o que aprendeu você deve. Essas palestras que me antecederam falaram muito sobre essa habilidade de se manter aprendiz. E somos aprendizes todos os dias da nossa vida, até o final, até o último respiro desse corpo físico, haverá uma capacidade de aprendizado, em algum momento. Gosto muito do Jacob Petri, duas frases rápidas, né? Uma vez que você se identifica com o seu conhecimento, a sua realidade passa a ser uma sombra daquilo que você acredita. Então, algumas pessoas falam assim, o conhecimento liberta. Quem tiver a oportunidade, depois assista o podcast do Petri com o Joel J, que ele fala exatamente o contrário, que ele foi uma quebra de paradigma para mim, que foi lindo. Eu sempre acreditei que o conhecimento era libertador. Não, o conhecimento é aprisionador. O conhecimento te limita. Porque a partir do momento que você adquire conhecimento, você torna aquilo uma crença. Aquilo se torna uma verdade. E se você está dentro da caverna de Platão, tudo aquilo que é fora daquele conhecimento que você adquiriu na universidade, na residência médica, em cursos, livros, treinamentos, conversas com pessoas, influências de autoridades, pais, professores, líderes religiosos, todos nos trazem conhecimentos que, na verdade, ao invés de serem libertadores, eles são grades que nos limitam com relação a essa existência. Então, as memórias, experiências, todas elas constituem o nosso sistema de crenças. E o autoconhecimento, para se alcançar esse caminho, e não é um estado de autoconhecimento, é um caminho, porque ele nunca tem fim, ele nunca acaba, ele é em direção ao infinito, é necessário reconhecer essas crenças, reconhecer essas limitações, e buscar a todo dia sair da caverna de Platão. É impossível aprender aquilo que já consideramos saber. Alguns talvez já conheçam a lenda da xícara cheia e da xícara vazia, mas, resumidamente, uma determinada pessoa ficou sabendo que tinha um líder no alto de uma montanha, na Índia ou no Tibete, enfim,
e foi lá buscar um guru, porque ele queria saber como fazer para se iluminar, para se tornar uma pessoa iluminada. Então ele estudou todos os livros, viu todos os vídeos no YouTube, todas as palestras na internet, buscou conhecimento, fez treinamentos, etc. E se preparou para encontrar com aquele guru, porque ele queria encontrar a iluminação. E aí pegou avião, trem, tantos dias lá caminhando, mais viagem em lombo de burro, chegou até o templo, e aí o próprio mestre veio abrir a porta. Falou, mestre, eu li o Bhagavad Gita, eu medito todos os dias, eu já conversei com fulano, com ciclano, eu fiz todos os cursos, e eu quero saber como eu faço para me iluminar. Ele falou, entre. Ele achou aquilo estranho, porque era o próprio mestre, não tinha mais ninguém no templo. E ele falou, antes da gente conversar, eu vou te servir um chá. Pega essa xícara. Ele começou a encher a xícara. E quanto mais ele enchia a xícara encheu, começou a cair no chão, molhou o pé, molhou a sala, molhou o tapete. Ele falou, mas que mestre idiota, ele não sabe, não está vendo que está molhando aqui tudo, está derramando? Ele falou, antes de eu poder te ensinar, você precisa esvaziar a sua xícara. Para quem ainda não conhecia, esse é uma representação daquilo que nós estamos falando. É diferente falar de conhecimento e falar de sabedoria. Conhecimento não é sabedoria. O sábio é aquele que continua aprendendo sempre. Aquele que não deixa de aprender, aquele que reconhece. E aí nós poderíamos usar um conceito de humildade. E humildade não é se considerar pior do que outro. Não é se colocar abaixo de ninguém. Humildade, pelo contrário, é se colocar igual. Se colocar no mesmo patamar. Humildade é reconhecer no outro a existência de uma única força que une todas as pessoas. E não ser considerado nem melhor e nem pior. Esse é o verdadeiro, na minha opinião, o segredo que leva ao aprendizado contínuo. E sobre conhecimento. Imagina que o tamanho do meu conhecimento seja uma bolinha de golfe. O limite do meu conhecimento é o tamanho da bola de golfe. Então eu só consigo captar, que eu consigo expandir o meu conhecimento no tamanho da superfície de uma bolinha de golfe. Mas a partir de que eu aumento o meu conhecimento para a bolinha de tênis, eu tenho mais conhecimento para adquirir. E eu aumento ele para o tamanho de uma bola de beisebol, eu vou ter mais conhecimento para adquirir, chegando até uma bola de futebol. Ou seja, na verdade, quanto mais conhecimento se tem, maior é a noção de que existem mais conhecimentos. Então, o tolo é aquele que acha que quanto mais ele sabe, menos ele tem para aprender. É o contrário. Quanto mais você sabe, mais você tem para aprender. Um efeito Dunning-Kruger, que exemplifica esse conhecimento. Então, Dunning-Kruger eram 2 psicólogos que aplicaram testes de conhecimento com alunos da universidade e pediram que esses alunos, então, no final de responder o questionário, falassem qual que é a sua autoavaliação, qual é a nota que você acha que você tirou nesse teste. E o que ele observou? Que quanto menor era a nota obtida, maior era a autoavaliação. Ou seja, existe uma desconexão. O tolo, ele não sabe dos riscos. Um cirurgião em início de carreira, ele não sabe os riscos do procedimento. Ele não consegue avaliar se o paciente vai ficar satisfeito ou não. Ele quer operar todo mundo, porque ele não tem a noção do risco. Ele não tem a noção do conhecimento. O conhecimento dele é pequeno, é uma bolinha de golfe. À medida que esse conhecimento vai se expandindo, a percepção, então a confiança tende a cair. E aqui sim inicia o processo da sabedoria. A partir desse reconhecimento. Então olha só como é uma queda, a questão da humildade, né? Ou seja, de sair daqui da arrogância, e muitas vezes é nesse momento que ocorre o burnout. É quando a pessoa acha que já sabe tudo. E aí ocorre uma grande queda, uma perda muito intensa